Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para fazermos algumas considerações acerca da doutrina espírita e acerca, obviamente, do Evangelho de Jesus. Eu queria me apresentar, dizer que meu nome é Fernando Lebre e que também estou na internet. Estou com o YouTube, o Instagram, com o nome O Estudante Espírita. Tudo junto, sem acento. O Estudante Espírita. Muitos vídeos, muitas lives com temas muito específicos. Hoje eu pensei em fazer uma abordagem escolhendo um tema de O Evangelho segundo o Espiritismo, ou talvez de Atos dos Apóstolos. Todavia, eu pensei muito sobre a nossa sociedade e o que nós estamos passando. E fiz uma pergunta, vamos dizer, um tanto quanto dificultosa, se nós estaríamos realmente situados como cristãos dentro dessa realidade histórica a qual fazemos parte. O espírita tem a boa chancela de saber que está em meio à transição planetária. Nós aprendemos em um Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, que na escala dos mundos, e Santo Agostinho nos passa isso, porque no século III ele galgou um lugar num planeta de regeneração. Na escala dos mundos, há que se ter mudanças. E mudanças significativas e geralmente drásticas, até onde nós sabemos. E nesse momento o planeta Terra passa por uma dessas mudanças. Mas é muito importante a gente entender, em primeiro lugar, que todos nós não necessariamente passaremos em conjunto para a regeneração e, ao mesmo tempo, transitaremos junto com o planeta de provas e expiações. Eu digo daqueles que aqui ficarem, qualquer de nós. Porque muitas pessoas, tal qual o Santo Agostinho no passado, já fizeram ou estão fazendo essa transição do ponto de vista individual. O que eu quero dizer é que nós não nos tornamos cidadãos do mundo de regeneração quando soa a hora do planeta ser formalmente trazido como um mundo regenerador. A regeneração pode se dar, e isso é uma boa nova, uma boa notícia, de que nós podemos nos regenerarmos, adiantar a nossa transição antes que o planeta passe por essas dores, atenuando, inclusive, muitas das nossas provas e, por que não dizer, das nossas expiações, já que o planeta ainda é formalmente de provas e expiações. Eu acho que essa é uma notícia fantástica. Para os que ainda não notaram ou não prestaram atenção, isso não é uma nuance, isso não é um detalhe, isso é um convite a uma oportunidade de termos nessa singular reencarnação justamente um salto evolutivo. E às vezes muitos vão olhar e vão dizer assim, é muita pretensão dizer que um salto evolutivo pode acontecer. Não, não é muita pretensão. Muitos já deram esse salto. Muitos deram esse salto e continuam encarnados. Continuam vivendo suas vidas. Não são poucos, porque isso não é muito noticiado, uma vez que não há interesse que se saiba disso. Outros
deram esse salto e foram recolhidos à pátria maior, o plano espiritual. Porque a ideia que se tem é que os amigos espirituais, os benfeitores da vida maior, devem tratar ao máximo os espíritos habitantes do nosso planeta Terra, para que na regeneração não haja discussões estéreis, problemas mínimos desnecessários e muitas outras coisas que nos atravancam a marcha. Nós parados, muitos tentando avançar ou dar vazão ao Evangelho de Jesus, que na verdade é o Evangelho universal. E o que nós vivemos hoje é uma batalha descrita simbolicamente na Bíblia como a batalha do Vale do Armagedon, ou de Megido. Nada mais é do que as forças, e aqui não estou falando propriamente de espíritos, porque espíritos podem ser e irão ser purificados. É inevitável. Aqui estou falando de impurezas. Impurezas. Então, quando as forças do bem se defrontam com as forças malévolas ou maléficas, simplesmente nós estamos tratando de algo muito, muito significativo. Porém, a Boa Nova nos diz: é inevitável o bem vencer. Porque não existe água suja e não existe água. Existe somente o elemento, a partícula, as partículas, H2O, água. A água, ela está suja, é uma condição. Mas ela continua sendo água. O bem é puro, é verdadeiro, provém de Deus. Mas o mal apenas tisna, muda o bem. Ele se mistura, se imiscui, deturpa, mas continua sendo o bem, porém misturado. Então, não há como o mal vencer. O grande perigo é o mal temporariamente se manter alojado em nós, para que, de forma necessária, o peso específico do orbe terrestre, nossa atual morada, seja menos denso do que o nosso perispírito, nosso corpo perispiritual, conforme a designação dada por Allan Kardec. Isso ensejará uma mudança planetária, o que é chamado de Yom Kippur, de exílio, degredo, expulsão, dentre outros nomes. Porém, é muito doloroso para o espírito, mas não é uma punição. É, na verdade, uma reeducação dos seus hábitos. E isso não é desejável a ninguém. Os espíritas têm uma missão muito especial: espalhar o que a maioria das pessoas não conhece ainda, de uma forma mais profunda. O espírita, ele espalha princípios e não dogmas. Ele entende que o universo é a casa dele, e não apenas a casa espírita onde ele moreja, onde ele trabalha. Não se trata aqui de dizer que a casa espírita não é importante. É muito importante e é necessária. Em artigo, o próprio Allan Kardec, artigo da Revista Espírita, enfeixado também, no livro sobre o movimento espírita da Federação,
Kardec falando ao movimento espírita nos principais temas, em que ele vai dizer que as agremiações naturalmente se reúnem para determinados empreendimentos. Do ponto de vista material, os engenheiros se congregam ali para trocar uso nas suas sociedades do ponto de vista da engenharia. As associações médicas também fazem o mesmo. Os sindicatos também reúnem esses interesses. E Kardec, muito abertamente, vai dizer: por que não os religiosos e, mormente, principalmente os espíritas, não o fariam? Claro, alguns defendiam que espírita não precisaria ir para centro espírita, que bastava a sua prática, que obviamente é a finalística, é a finalidade de tudo, a prática espírita. Porém, nós nos reunimos sim em centros espíritas. Mas nós entendemos que a casa do Pai tem muitas moradas. E uma dessas moradas é o nosso planeta, que vem passando por uma transição muito séria, muito grave, e que nós sabíamos desde o princípio que isso iria acontecer. Só não sabíamos como. Eu falo isso porque nós temos que nos encher de esperança, mas sob o ponto de vista da fé raciocinada. Não podemos perder nunca que o espírita agarra-se a algo sólido, de acordo com a ciência espírita, mas naturalmente com a ciência universal. O espírita tem a missão e o espírita tem a obrigação de instruir os seus irmãos quando convocado. E para isso, não tem outro caminho. Nós temos que estudar de forma séria a codificação, principalmente. Espírita que não estuda, eu diria que seria um espírita muito capenga. E espírita que não estuda nesse momento histórico da nossa virada de humanidade é alguém que não está realmente sintonizado, situado com os acontecimentos planetários sérios, mas não do ponto de vista fático. Ou seja, o que quero dizer? Do ponto de vista de apenas enxergar, ver, por exemplo, a pandemia que ainda nos acomete, pelo menos nesse exato momento, e determinadas chagas morais dada a ignorância em geral do nosso povo, porque não adeptos a leituras e entendimentos digladiam-se em torno de ideias, muitas das vezes, vazias, sem pender para qualquer lado. Então, é muito bom que entendamos que a característica do nosso povo brasileiro é uma característica de opinar e falar sobre praticamente tudo que não conhece. E aceitar isso e tomar por verdade, com jargões, bordões. Mas qual é a boa notícia, afinal das contas? A boa nova, o Evangelho. A boa notícia é que isso tem data para acabar. E a data para isso acabar precisa ser passada pelos nossos olhos reencarnacionistas. Porque o espírita não enxerga sobre uma vida somente. Eu vejo pessoas que às vezes contam datas calculadas, e a gente pode facilmente achar isso nas mídias sociais, em que as pessoas dizem assim: eu não irei ver. Por exemplo, já é sabido que mais ou menos, isso não é fechado, em torno de 2052,
nós veremos um mundo novo. O mundo do começo da regeneração começa, redundância, em torno de 2052. Só que o fato é, dentro desse cálculo, né, nós vamos entender, aliás, me desculpem, é 2057, porque a transição planetária dura em cerca de 200 anos, mais ou menos, e é fundada com o lançamento de O Livro dos Espíritos, né, em 1857, na sua primeira edição. Levando em consideração isso, nós vamos em 2057 ter, claro, é fácil entender esses cálculos em poucos minutos, se a gente acessar, principalmente levando em conta o Haroldo Dutra Dias, inválido do seu cálculo de 25 anos de estudo acerca do livro de Apocalipse, o último livro bíblico. Levando em conta isso, algumas pessoas, algumas personalidades espíritas costumam me dizer: ora, mas com a minha idade, provavelmente eu não irei ver isso. Essa é uma visão da unicidade da existência. Nós estamos ainda acostumados aos maneirismos antigos igrejeiros. Nós não pensamos como seres imortais. Nós não pensamos como seres que reencarnam. E que quando estamos no plano espiritual, enxergamos numa beleza muito maior, meridiana, vamos dizer, o que enxergamos no plano físico de uma forma um tanto quanto limitada. Nós não devemos pensar nas reencarnações de forma estanque. Nós não devemos enxergar esses eventos muito maiores e muito mais demorados do que uma vida, do que uma encarnação, para podermos planejar o nosso futuro como se uma vida tivéssemos. Eu realmente não acredito que algum espírita, que se declara espírita, que seja sério, acredite nas penas eternas. Acredite nos dogmas segundo a igreja. Acredite no fogo eterno ou no céu beócio. Aquele céu em que ninguém faz nada, dourado, em que é eterno, mas é muito tedioso. Nós espíritas, principalmente pelo livro O Céu e o Inferno, vamos entender que a doutrina da igreja não mais se encaixa para nós. Então, muitas das vezes, fazer um investimento é fazer um investimento nos entendimentos espíritas, no futuro espírita, no trabalho árduo, para que no futuro próximo, digamos assim, possamos pegar esses frutos na reencarnação. Porque a gente pode não se lembrar, devido ao véu do esquecimento, que é comum. Todavia, é melhor acordar esquecido num lugar bom, com boas pessoas, do que acordar esquecido num lugar não tão bom assim. Eu costumo brincar com amigos, colegas, dizendo assim: eu nasci no Brasil com livros espíritas saídos do forno, como, por exemplo, os livros de Chico Xavier, ou de Divaldo Franco, ou de Zilda Gama, de Ivone do Amaral Pereira, dentre outros. Amanhã eu posso reencarnar no Congo, na África, ou na Suécia, na Europa. E aí eu talvez tenha dificuldades de encontrar esses livros para me nortear, ou determinadas pessoas no meu caminho que me libertem, de novo, do ponto de vista intelectual, para entender a fé raciocinada. Porque é necessário se ter em mente ideias espíritas
fortes, princípios espíritas, solidificados, Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, dentre outros mais. Porque na medida em que o espírito acorda num corpo novo, ele tem a intuição daquilo. E isso é um investimento para a eternidade. Nós não temos ainda a noção exata do que é o estudo reiterado e repetitivo do Espiritismo. E alguém poderia me perguntar, e a prática? A prática sai desse estudo. Eu digo, eu tenho a absoluta convicção que uma pessoa que entende a sua situação emocional, como que está vibrando nos dois mundos, nas duas dimensões ao mesmo tempo, porque uma pessoa, por exemplo, que está com depressão, que assola aí fora, e ao mesmo tempo que ela está colocando adornos no corpo, ela está vivendo na dimensão corpórea, nada contra os adornos, mas ela também está vivendo no plano espiritual. Não é necessário sair do corpo físico ou desdobramento, viagens astrais, para viver a vida do espírito, porque o sentimento é a vida do espírito. E por que muitos espíritas não tiram a sua própria vida no autocídio, no suicídio? Por uma questão muito simples. Eles sabem exatamente o que vai acontecer em teoria. Eles sabem que retornarão numa situação agravada por eles mesmos. Por isso, Kardec, inclusive, dedica um último capítulo, lá na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, para os suicidas. Ele evoca o suicida recém-cometido ato, que é trazido, mais uma vez, por São Luís, patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o espírita se agarra a isso para dizer: eu vou passar essa invernia da minha alma, esse inverno que me corrompe. Eu vou procurar meios de atenuar, e a medicina justa, e o magnetismo, e a alopatia, o magnetismo animal, para resolver a problemática que me acomete. Mas é uma doença da alma. Então, como doença da alma, eu não poderei resolver como doença do corpo físico. O corpo serve como uma espécie de esponja. Ele chupa aquela energia, fruto de um passado culposo, geralmente. Qual é a esperança de tudo isso e a consolação? Tudo tem fim. O bem sofrer. Nós espíritas entendemos que a crise do pânico, que a bipolaridade, que é uma depressão, e que a depressão propriamente dita, dentre outras coisas que vêm sendo descobertas, como a distinia, que beira a depressão, e outros transtornos, esquizofrenia, etc., psicopatia, são, na verdade, transtornos espirituais. A matéria não responde suficientemente por isso, porque alojados na alma e frutos do nosso próprio desatino do passado. A notícia boa, isso vai passar. A notícia boa, nós somos imortais e nós somos devotados inevitavelmente à felicidade eterna. O espírito cansa da maldade e espera a regeneração em nome de Deus, que nos rege,
porque nos criou. Esse momento que vem aumentando todas essas doenças psíquicas, todos esses problemas vão ser absolutamente sanados. E eu ainda iria mais além. O Vale dos Suicidas, tão célebre na obra Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, sumirá. Não se comporta num planeta de regeneração algo como o Vale dos Suicidas. Os suicidas serão, como já está acontecendo, ajudados de maneira ímpar, diferenciada. O plano espiritual evoluciona no seu tempo próprio, que é diferente do nosso. Evoluciona a fim de que os resgates e os tratamentos se deem de uma forma muito especial. E que ninguém se engane, quanto mais o tempo passa, pode aparentemente parecer que piorou, mas não. As curas são descobertas, a ciência evolui, as cabeças são abertas para novas ideias e para repensar velhos comportamentos preconceituosos, viciosos. E como diria Kardec, seria uma espécie de enxurrada, seria uma espécie de água com grande velocidade, que é o progresso, a evolução, na medida em que, se nós, ou algum de nós, melhor dizendo, se opor a esse progresso, será levado pela torrente. Nós estamos melhorando, apesar de aparentemente estarmos numa situação pior. A situação moral nunca esteve tão agravada como nos últimos tempos. É bem verdade. Porém, os irmãos que estão reencarnando, e isso ainda vem 1 ou 2 gerações, estão propiciando limpezas de locais espirituais que há séculos e milênios não eram permitidos por causa do livre-arbítrio deles, que ali permaneciam. Eles estão rumando e sendo jogados na carne para experienciarem, talvez, a sua última reencarnação. E eu vou dar um exemplo disso para não ficar muito vago ou abstrato. Digamos que um espírito bem primitivo, que conviveu na sexolatria, que conviveu numa situação bem degradante, em várias e várias reencarnações, permaneceu numa zona que não seria nem um umbral, mas seria um inferno, propriamente dito, como nos conta André Luiz no livro Libertação, o 6º livro da série André Luiz. Isso proporciona com que esse espírito, por exemplo, de polo feminino, reencarne, como vemos muito, num corpo muito bonito e num corpo muito sadio. E ela vai dar vazão, ou ele, ao desejo, ao desenfreio, vamos dizer assim, às suas paixões ignóbeis. É natural que ela tenha uma conduta muito baixa, uma conduta completamente servil, sem respeito ao próprio corpo, não cuidando do que lhe foi confiado. É esperado isso, porque é um espírito que está nessa condição há centenas de anos, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, tentando, mas falhando. Todavia, na última hora, no último momento, pode acontecer algo como a bênção, por exemplo, de uma gravidez
e de um filho que a tire dessa situação. Pode acontecer que ela ou ele, o homem, se apaixone por alguém e essa paixão, que naturalmente é um impulso animal, transforme-se num amor que faça com que essa reencarnação não se perca e que esse espírito não seja degradado do planeta e possa ser trabalhado. Então são boas notícias. Na medida em que todos esses irmãos que estão na carne, eles podem sim se redimir, ou não estariam na carne. Então, é bem possível que dentro disso nós entendamos naturalmente que as boas notícias e o lado bom dessa realidade vem a nos trazer uma visão diferente do mundo em que nós estamos vivendo. Nós percebemos nitidamente essas mudanças e outras mudanças. Medidas de saneamento. Quem fica na terra, onde eu me incluo, chora aqueles que são considerados os mortos. Porque, naturalmente, que também estamos no exílio temporário na indumentária carnal. Estamos na carne, estamos encarnados. Mas quem sai e compreende a vida no mais além, a vida real do espírito, não tem para onde correr. Contato com aqueles que esclarecem a verdadeira realidade aonde se encontram, fazem com que eles se tornem mais felizes. Porque até, como disse, é natural que os umbrais e os infernos estejam sendo cada vez mais limpos, saneados. Então, espíritos estão sendo recolhidos por uma medida de saneamento. Espíritos estão reencarnando com seus vícios, com suas podridões adquiridas, como medida de saneamento. E a transição planetária avança conosco, encarnado ou desencarnado. Tanto faz. Até que chegue naquele limite em que começará a regeneração. No YouTube tem um vídeo muito importante, muito significativo, do que eu considero, eu e os outros médicos espíritas, inclusive da Associação Médico Espírita de todo o Brasil, o médico mais importante espírita que nós tivemos entre nós, que é o professor doutor Jorge Andréa dos Santos. O professor Jorge Andréa conta uma história em que ele dialogava com um determinado general nazista responsável por 80% dos planos do Terceiro Reich, que era naturalmente o Reich de Hitler. E como ele era da alta patente nazista, e é facilmente identificável, basta dar uma breve pesquisada na Wikipedia, no alto escalão dos nazistas, nós imaginaríamos facilmente que esse espírito seria degradado, expulso do planeta. Porque ele dizia, eu conheço a reencarnação. Eu sei e sabia naquela época que a morte não me tiraria o fim da vida. Nós fazíamos reuniões mediúnicas, a chamada Sociedade Turle, e nós tratávamos de pesquisas e de comunicações e materializações que quase nenhum de vocês fazem por aqui, devotados às artes negras. De forma tão séria que até esse general foi recambiado para o processo reencarnatório a fim de renascer como filho do professor
o último filho, um caçula, com uma diferença grande dos outros, salvo engano, 8 filhos, em que ele reencarnou e, como jovem, foi recebido num corpo sadio para resgatar os erros do passado relativamente recente, de forma que no Brasil ele agora não é mais general. E alguém poderia dizer, existe muito sofrimento nisso? É justo que isso aconteça? Depende da tenacidade do espírito. Depende da força do espírito e depende do quanto os sentimentos dele estão voltados para determinadas realidades. Por exemplo, imaginemos alguém que proclamou a superioridade absoluta da raça, que proclamou o arianismo como os grandes, né, que iriam ter um Reich, ou um reino de 1000 anos, volte e veja negros numa periferia do Rio de Janeiro. E veja com um impacto, um choque, músicas de baixo calão e de baixo nível, uma vez que ele ostentava um dos melhores lugares e a melhor arte e qualidade musical do planeta Terra. Ele poderia estar lá em Viena, comendo da melhor comida, fardado, ouvindo da melhor orquestra. Afinal de contas, ele tinha poder para muito mais do que isso. Então ele se depara com essa realidade. E são esses espíritos que nós estamos recebendo na transição planetária. E eles provavelmente vão ficar, porque são fortes o suficiente, esses são, para levar à frente a bandeira do Cristo. Eles já têm um conhecimento e um nível altíssimo de intelectualidade, de bolar os seus planos, de levar, por exemplo, não sabemos qual seria a programação reencarnatória de um desses espíritos, mas o movimento espírita à frente. Então é muito complexo analisar a transição planetária. É muito complexo entender como Deus, nos seus mecanismos silenciosos, e obviamente o governador espiritual do planeta Terra, nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo, e cá embaixo, que é muito alto para nós, porém, para Jesus, claro, numa altura de onde se encontram nos píncaros estrelados, o nosso governador Ismael. Todo esse silêncio, todo esse entendimento e esse também trabalho, porque requer muito trabalho, obviamente, da espiritualidade superior que sabe exatamente o que está fazendo. Não pensemos que a Covid acometeu milhares de vítimas de forma inesperada pela a espiritualidade superior. Não. Isso era mais do que esperado. E o espírita não teme a morte, segundo o céu e o inferno, lá no capítulo 2, a abertura. O espírita não teme a morte, porque ele sabe que o vai e vem é necessário, e que o trabalho que ele deixou incompleto, ele voltará para completá-lo. Essa é uma análise muito profunda que leva inevitavelmente ao bem, ao triunfo. Em todas as letras, nós podemos não sondar nem o início ou o milionésimo disso, mas nós podemos ter certeza, nos agarrando no pouco que sabemos da fé raciocinada, que o bem é inevitável.
É impossível, absolutamente impossível, Jesus perder. E isso nos dá o máximo, não só de consolo, mas de esperança. Porque ele sabe da nossa vulnerabilidade na carne. Nessa transição planetária, tentemos ser fortes, pensando, argumentando mentalmente, de que existe uma lógica divina de vitória. De que não existe a possibilidade de nós chegarmos e dizermos assim, não chegamos ao planeta de regeneração. Essa é uma base que nós devemos trabalhar. O planeta de regeneração chegará. Isso porque não tem como um astro, um planeta, ou qualquer tipo de orbe, seja lá o que for, adentrar a órbita da Terra para fazer esse trabalho. Porque o universo é absolutamente harmônico, girando em si mesmo e em torno dos seus satélites, das suas estrelas, dos seus planetas, sóis e nebulosas. Eu falo isso porque se a Lua fosse arrastada 2 milímetros, o que não acontecerá, haveria maremotos tenebrosos na Terra, muito mais do que a gente pensa, como de tsunamis. Então, tudo é perfeitamente calculado numa geometria divina. E isso faz com que os Cristos, incluindo o nosso, Jesus, ajam de acordo com tudo isso, com um cronograma, e eles se reúnem para isso. Por quê? Há tempo para tudo. Há tempo debaixo do céu. Porque eu trabalho e até hoje meu pai trabalha. Várias falas de Jesus dizem isso, assim na terra como no céu. Repetem isso. E esses demiurgos, como são chamados por Platão, esses gênios das esferas, como se tem no Zohar, o livro do esplendor, ou a doutrina secreta, a Kabbalah, dos judeus, gênios das esferas, os construtores planetários, os devas dos hindus, eles sabem exatamente o que está se sucedendo e passando. Não há mal, não há forças, potestades, principados que possam mudar isso. Não há. A vitória é absoluta. Porém, a nossa vitória precisa ser alcançada de forma individual. E para isso nós temos o Consolador prometido. Quando nós dizemos a vitória, porque ninguém pode parar o universo de se mover, nem mesmo os Cristos. Então existe um tempo certo. Mas nós poderemos não seguir a tudo isso. Daí a nossa necessidade de reforma moral urgente e em especial nessa reencarnação. Nesse momento que estamos vivendo. Por quê? Porque esse é um momento especial para nos prepararmos para a regeneração. A regeneração pode parecer estar longe, mas ela se avizinha cada vez mais. E quando o espírita pensa, isso está acometendo ao meu corpo físico, essa doença ou aquela que levou a mim, meus parentes e todos mais, talvez centenas de séculos fossem necessários para resolver o que foi resolvido dessa maneira. E isso é uma glória muito gigantesca. E aqueles que ficaram, trabalhar.
trabalhar no sentido geral, não só em sentido do centro espírita, mas tentar amar o máximo possível, nos seus limites. Não extrapolar os limites espirituais que nós galgamos até a presente reencarnação. Mas saber que nós estamos num barco que tem um comandante que sabe absolutamente o que está fazendo. E esse comandante está nos levando para a terra firme e feliz. É necessário saber, nós vamos ser felizes. Podemos abreviar o tempo de sofrimento? Sim, alargando os esforços para sermos cada vez mais felizes. Então eu agradeço essa oportunidade a vocês. Uma alegria muito grande de poder contribuir com essas palavras que podem parecer difíceis, mas são singelas, na tentativa de que nós vejamos a transição planetária, o momento difícil que todos nós estamos vivendo, principalmente, e isso não sai da minha cabeça, de aceitarmos as ajudas dos médicos. Isso é um suicídio dos psiquiatras, daqueles psicólogos amigos, dos endocrinologistas e muitos outros, que nos passam os fármacos e que muitos dos nossos centros espíritas implantem o magnetismo animal conforme fora trazido por Kardec, que fora magnetizador há 35 anos seguidos e repetiu que o espiritismo e o magnetismo são ciências gêmeas, lá em fevereiro e março de 1858, ano 1 da Revista Espírita. Façam uso dos medicamentos. Não deixem, se necessário for, de visitarem os médicos. Será muito melhor. Foi enviado por Deus, chancelado por Jesus. E eu tenho certeza que nós vamos ser felizes, porque eu estou calcado na fé raciocinada. Obrigado, meus irmãos. Muita paz no coração de todos. Que assim seja.